Olá, amigos cafeicultores! Todo mundo já com a cabeça na colheita? O que está acontecendo aí na sua lavoura? Onde está a sua atenção nesse momento? Tem gente que ainda está correndo atrás de colocar os tratos em dia, para daí então começar a pensar na colheita. Então, respeitando as prioridades, que é finalizar as pulverizações e adubações, o próximo passo já é pensar na pré-colheita. É porque quando se fala em colheita, o pessoal fica muito preocupado com a colheita em si e o pós-colheita. Mas o pré-colheita é tão importante quanto o pós. Se a gente não cuidar dos detalhes, podemos jogar todo o nosso lucro fora. Então, não saia do vídeo, assista todinho, porque ele vai te ajudar muito a planejar e organizar todo o processo. A importância da pré-colheita. E esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Keep Green, sinal verde para uma planta mais vigorosa e produtiva. Um produto ICL, impacto para um futuro sustentável. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. O início da colheita varia muito de região para região. E também influencia nisso a variedade, tipo da colheita e clima. Tem regiões que vão começar a colher em maio, outras só em julho. Na Bahia, por exemplo, que a gente esteve lá visitando recentemente, a colheita seletiva já começou. Ou seja, o começo da colheita para alguns vai demorar ainda. Então, eu estou tranquilo. Nem tanto. Talvez você já tivesse que estar pensando nisso já desde outubro. Se você já planejou instalar uma nova máquina de beneficiamento, um outro equipamento que vai ser usado na colheita, isso já teria que ter acontecido, para você ter certeza que tudo estará funcionando a contento na hora que precisar. Imagina você testando equipamento com a colheita já começada? A sua vida pode virar um inferno. Isso sem falar no trator, na colhedora, implementos. Essas máquinas têm que estar todas funcionando perfeitamente, porque se elas pararem durante a colheita, imagina o tamanho do prejuízo. E nesse momento, pode ser que o profissional que cuida dessas máquinas esteja com a agenda lotada e não vai poder te atender. E aí? Então, evite dor de cabeça e já deixe tudo revisadinho, pronto para o trabalho. Bom, as máquinas estão todas funcionando. Bora organizar a lavoura? Mas antes, eu quero só lembrar vocês de sentar o dedo no like, sem dó. É uma maneira de você contribuir com esse canal, que é seu cafeicultor. Quer ajudar ainda mais? Comente sobre o vídeo. Fale sobre como estão indo os trabalhos aí na sua propriedade. Falar sobre suas boas experiências pode ajudar os amigos cafeicultores. E se quiser ganhar uma medalha de amigo cafeicultor, compartilhe o vídeo com seus amigos, que ainda não conhecem o canal. Eu fico muito agradecido pela consideração. Então, na lavoura, primeira coisa a se olhar: o solo e o mato. Para se ter uma colheita eficiente, mais produtiva, com menos perdas, a condução do mato é importantíssima. Porém, tem que ter o tempo certo para fazer isso. O solo andou sofrendo muito com as secas passadas, e o mato, bem conduzido, tem um papel importante para ajudar na manutenção do solo. E tem muita gente que é ansiosa, já sai fazendo a roação antes, prejudicando o solo, deixando ele desprotegido. Muitas vezes, essa ansiedade de arroar logo tem a ver com a cercosporiose. O cafeicultor vê os grãos com a doença, ficando com a aparência de maduros, e já apressa para a arroação. O processo de arroação expõe o solo à parte de baixo da planta à radiação solar. Isso contribui para aumentar o estresse da planta, que acaba acelerando o processo de maturação. Os frutos com cercosporiose, que estão caindo no chão, não devem ser levados em consideração, uma vez que eles são xoxos e não geram grandes rendas. Mas então, qual a maneira correta de se conduzir o processo de arroação? É ir mantendo a cobertura de mato sob controle. Quando for chegando perto da colheita, já vai dessecando ele e só nos finalmente que você faz a arroação. Quanto mais tarde, melhor, desde que não atrase o início da colheita. Tem um trabalho que eu publiquei no Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras que mostra que se você não passar o arroador, a planta vai sentir menos e o café vem mais limpo. Nesse trabalho, não passamos nem o arroador e nem a trincha.
No pós-colheita, nós passamos o arroador 4 vezes. Por isso que tivemos um rendimento com menor custo. No Cerrado Mineiro, região mais quente, os cafeicultores de maior nível tecnológico não estão fazendo uma arruação mais. Eles controlam o mato e só passam o recolhedor no final. Essas máquinas de recolher o café estão cada vez mais eficientes e conseguem um bom resultado. Outra coisa importante é fazer os aceiros em volta da lavoura. São aquelas faixas sem vegetação que vão proteger a lavoura de possíveis incêndios. Áreas com beira de rodovias, de pastos abandonados, são de maior risco. Se possível, ter um tanque de água reservado para caso que precise apagar de repente um incêndio é uma boa ideia. A pessoa pode até pensar, isso é muito difícil de acontecer. Mas se você estiver perto de áreas de risco, previna-se. O seguro morreu de velho. Na época antes da colheita, se tem uma coisa que não dá trégua, são as pragas e doenças. Elas não estão nem aí se você está ocupado com as outras coisas. Elas vão aparecendo. Bicho mineiro, ácaros, ferrugem tardia e foma são as que surgem nessa época. Porém, existe um prazo a ser respeitado entre a pulverização e a colheita. E ele tem que ser respeitado para que tudo fique dentro da lei. Ainda nesse assunto de pulverização, é importante lembrar de já deixar comprado e estocado o produto para fazer a pré-florada, porque pode acontecer das chuvas adiantarem e sair florado durante a colheita. Aí você já está preparado e não é pego de surpresa. O uso do maturador é um fator que pode agilizar em muita colheita. E sobre esse assunto, eu vou conversar com o Américo, que é RTV da Bayer. Ô Américo, qual que é a hora certa da gente entrar com o maturador agora na lavoura? O etrel, ele tem o seu time de aplicação. Então, o que nós recomendamos? Quando mais de 90% do fruto no bacheiro esteja fisiologicamente formado. No bacheiro, na parte de baixo. Exatamente. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos o corte com canivete. Tem canivete aqui. Então, vamos fazer o corte com canivete. E se ele tiver fisiologicamente formado igual esse fruto aqui, certo? Não está saindo nada de água, é o momento certo de a gente fazer a aplicação com o etrel. Tá, você apertou ele e não saiu nada de água. Exatamente, apertando ele não saiu absolutamente nada de água. E esse ano, por exemplo, teve muitas floradas, né? Então, o pessoal a maior dúvida do pessoal é quando que vai entrar, sendo que teve várias floradas e vai ter vários estágios de maturação, né? Então, a gente leva sempre em consideração a florada principal, tá? Mesmo assim, a gente faz novamente o teste do bacheiro, né? Para a gente ver se ele está com essa granação, tá? Então, o importante o etrel, ele vai, o fruto vai sair do estágio de verde cana para um cereja, né? Sim. Esse que é o objetivo do etrel. Outro grande objetivo do etrel, o que é? Diminuir a tensão do pedúnculo do fruto e fazer com que a colheita seja facilitada, né? Às vezes evitando um maior repasse ou às vezes nem tendo repasse. E também a gente vai conseguir antecipar a colheita, né? E às vezes até em 30 dias. Isso faz com que a planta descanse e provavelmente ela pode ter até uma produção maior no próximo ano. Américo, o pessoal fala muito que quando você usa o maturador, né, ele desfolha muito a lavoura. Como é que é isso? Não. Se a lavoura estiver bem nutrida e com tratamento fitossanitário bom, a gente não vai ter desfolha nenhuma com o etrel. O máximo que pode acontecer, Gustavo, as folhas que não estão sadias, que elas já iam cair, o etrel pode antecipar, às vezes, a queda daquela folha. Ou seja, então, lavoura bem tratada, não temos problema. E se a gente aplicar o etrel e chover em seguida, como é que é o tempo que a gente pode ficar sem chuva? O ideal é a gente esperar no mínimo 2 horas depois que a gente aplicou o etrel, por ser um produto de contato. Uma coisa muito importante, Gustavo, quando a gente aplica o etrel, normalmente 20 dias após, o fruto ele já sai da qualidade de verde cana para um cereja e a pessoa já quer colher. Mas a gente percebeu que quando colhe 30 dias após a aplicação, realmente a gente tem uma excelente colheita da área do café. Outro assunto importante nessa época é o da mão de obra. Você já sabe quem vai trabalhar para você na colheita? Já acertou com essas pessoas? Ou vai deixar tudo para a última hora? E aí, ou não vai achar ninguém, ou se achar, vai ser muito caro. Então, já corre para arrumar as pessoas ou alternativas para o caso de não ter disponível. E por falar em mão de obra, uma coisa importantíssima é você ter um tempinho antes da colheita para dar um repasse na turma, que vai fazer a sua apanha, seja na mão ou com a máquina.
Os danos causados na colheita são grandes se o colhedor não tiver o cuidado necessário. Na mão, acontece do apanhador torcer os ramos por não querer ir para o outro lado da planta. Com a maquininha, o pessoal costuma descuidar e agredir muito a planta, causando ferimentos que com certeza vão diminuir a produtividade nos anos seguintes. Uma dica importante é fazer análise de solo antes da colheita. Depois que começa a correria, a gente não consegue mais tempo para colher as amostras para análise e acaba atrasando tudo. Então, faça análise de solo agora para já saber o que vai ser preciso e aplicar depois da colheita. Planejamento. Essa é a chave do sucesso. Vamos fazer isso juntos? Vamos começar estabelecendo um dia para o começo da colheita e um dia para o final da colheita. Dentro desse prazo, vamos estabelecer quanto de café vamos colher por dia, saber quanto de café podemos secar com a estrutura que temos. Com isso, vamos saber as semanas que estarão mais apertadas e as mais tranquilas, para sabermos quando teremos que alugar as máquinas ou até mesmo se podemos alugar as nossas máquinas. Se é a primeira vez que você vai fazer esse planejamento, com certeza não vai sair perfeito. Mas é muito importante você começar a fazer, porque no ano que vem o planejamento vai ser mais próximo do real. E ter um planejamento da colheita faz toda a diferença. Tira um grande peso das costas da gente. Muito bem, meus amigos cafeicultores. Essa aí é a receita para uma colheita tranquila. Você só precisa colocar em prática. Vamos lembrar que a limpeza, a organização e o capricho são os fatores que não podem faltar em uma fazenda de sucesso. Se você quer subir de patamar, tem que observar essas coisas. Você pode também virar as costas para o planejamento e seguir, mas a chance de ter sucesso é quase zero. Então, vamos juntos mudar de nível? O No Pé do Café está aqui para ajudar no processo. Quero aproveitar para pedir para você sentar o dedo no like e também comentar se você já está planejando sua colheita. Muito obrigado por nos acompanhar, um grande abraço e até no próximo No Pé do Café. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. Keep Green, sinal verde para uma planta mais vigorosa e produtiva. Um produto ICL, impacto para um futuro sustentável. A ICL, uma empresa focada em soluções impactantes e inovadoras para nutrição e fisiologia de plantas, apresenta o Keep Green, o primeiro biofertilizante da ICL a nível mundial que inaugura a família BIOS. O Keep Green reduz estresse térmico e hídrico, proporciona maior concentração de clorofilas nas folhas, favorece a abertura e o controle estomático do seu cafeeiro. Keep Green, sinal verde para uma planta mais vigorosa e produtiva.